começamos tarde até. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Nos perdoem os ouvintes, a nossa aula deve começar às 9h30 até às 10h30. Por problemas técnicos, o técnico se enrolou ali, nós atrasamos um pouquinho. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Não penseis que eu vim trazer a paz. É o capítulo 23, Estranha Moral, item 9. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Jesus, precisamos da tua ajuda, da ajuda dos nossos benfeitores e guias, para não cairmos. Primeiro pedimos a ajuda, inspirando-nos para compreendermos a lição de hoje. Lição esta que Leon Denis, o nosso mestre, escreveu. Lição sobre a reencarnação. E sabendo do papel que nos cabe nesta vida, tenhamos forças para vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades. Inspira-nos, ajuda-nos no entendimento e dando-nos forças morais para criarmos resistências ao mal. Que seja então em nome do nosso altivo diretor da nossa casa e de toda a diretoria espiritual do CEAP, a nossa casa de amor. Em nome de Leon Denis, o patrono desse estudo, responsável por este estudo. Em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, minha amada esposa, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Estamos dando continuidade ao livro O Problema do Ser e do Destino. Estamos no capítulo que trata da reencarnação. É a segunda parte do livro, que nós já fizemos algumas aulas. Nós começamos aqui as vidas sucessivas, a reencarnação. Começamos semana passada e nós paramos nessa frase. Se admitirmos, eu vou lendo bem devagarinho. Se admitirmos que o homem viva hoje pela primeira e última vez aqui embaixo, que uma única existência terrestre seja o que nos cabe a cada um de nós, esse é o princípio lá da doutrina, certo? Nós fomos criados no momento que nascemos, no momento que nasce, a alma é criada. Então, partindo desse princípio, teremos de conhecer que a incoerência e a parcialidade presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Olha só o raciocínio lógico que ele está trazendo para a gente aqui. Se você só tem uma vida, você não volta mais aqui, foi criado, Deus está sendo parcial em todos esses aspectos. Dá riqueza para um, dá pobreza para outro. Dá perfeição física para um, a imperfeição física para outro. Dá inteligência para um, dá a falta de capacidade de desenvolver o raciocínio para outro, não é? Então, há aqui uma incoerência em todas as faculdades, qualidades e dos vícios. Olha, a gente vê aqui na nossa obra social, a Dilane sabe bem isso,
E a criança chega aqui com 12 anos, 11 não, 9 anos, 9 aninhos, a mãe já prostituía a filha, com 9 anos, hoje está com 12, e o que a gente pode fazer se está largada no mundo? Vem aqui para comer, 12 anos, dói o coração, dói a alma. Não é pobre, essa criança não é pobre, ela é miserável, ela é miserável, o miserável está abaixo da linha da pobreza. Poxa, onde está Deus que permite uma coisa dessa? Cadê Deus? Onde é justiça? Porque enquanto você está na sua zona de conforto, na sua casa está calor, você está com o ar-condicionado ligado, a sua casa está climatizada, que a sua geladeira está farta, você está com saúde, sua família está com saúde, Deus existe, ou muitas vezes Deus nem existe, isso aqui foi fruto do meu esforço, mas para aquele que não tem nada, que está num casebre ali, ainda tem gente que usa a menina por R$2, R$3, é o que a gente sabe aqui. Aí ele entra aqui, então você tem que, Deus foi parcial, que Deus é esse que é parcial? Tem que usar a inteligência para analisar, como disse um colega nosso, um amigo nosso aí, poxa, ô fulano, como é que pode você acreditar, estava falando lá que de Jonas, que a baleia engoliu Jonas, mas como é que pode a baleia engolir Jonas, pô? Você sabe que ela não engole um ser humano, a garganta dela é pequenininha, só passa ali os... Se tivesse escrito, foi a resposta dele, que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Pelo amor de Deus, com esse daí não tem nem que discutir. São assim ou não são os nossos irmãos? A grande maioria, são preparados para isso. Jesus falou no fogo do inferno, mas ele falou que as estrelas do céu cairiam, que a terra pararia de girar, que não falou? Cara, a estrela vai cair do céu, o sol vai se apagar, a terra vai parar de girar? Não, força de expressão. Então o inferno não tinha a conotação que a gente dá hoje, nem o demônio. Isso a gente estuda mais lá no livro Céu e Inferno. A palavra daimon, vem do grego e significava gênio, e não o que nós damos hoje, a acepção que a gente dá à palavra hoje. Então a gente tem que passar pela lógica, pelo raciocínio lógico, senão Deus não é lógico. E é cada cabeça dura que eu vou te contar. Vamos lá. Por que para uns a fortuna, a felicidade constante, para outros a miséria, a infelicidade inevitável? Para estes, a força, a saúde, a beleza, a infelicidade inevitável. A infelicidade inevitável. São felizes. Eu dizia para a Lourdinha, vocês tomam Molico. Tinha aquele anúncio do leite Molico, lembra? Era uma pessoa jogando tênis, um casal bonito, saudável. Aí sempre eu brincava com ela, isso aí toma Molico. Para uns, tudo isso, a beleza, a saúde, a riqueza, como nós dissemos agora. E para outros, a fraqueza, a doença, a feiura. Porque aqui a inteligência e o gênio, ali a imbecilidade. Como é que tantas admiráveis qualidades morais encontram-se ao lado de tantos vícios e defeitos? Por que raças tão diversas, umas inferiores, a ponto de parecerem beirar a animalidade? Eu estava vendo no outro dia aí, tem raças aí numa ilha que ninguém vai lá, que eles matam e come. Tem ainda. Teve aí um barco que naufragou lá que papou todo mundo. Como é que pode isso? Na Amazônia tem tribos
que não teve ainda contato com o ser humano. Quando o helicóptero passa ali, eles estão atirando flecha, que eu vou matar esse passarinho grande aí. Como é que pode? Como é que Deus cria um ser assim? Por que tanta diferença? Então ele podia criar um ser assim também aqui na civilização. Então Deus tem preferência? E outros favorecidos com todos os dons que lhe asseguram a supremacia. E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os asilos noturnos, as casas de correção. A hereditariedade não explica tudo. Na maioria dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. O mesmo acontece com os favores da sorte. Com muita frequência, pessoas justas parecem ser esmagadas sob o peso da prova, ao passo que egoístas e maus prosperam. Nós estávamos estudando Memória de um Suicida, e o que Leon Denis é um dos autores, né? Colocou a doutrina espírita no domingo, obra que recomendamos, estudamos de 10 às 11, escutem, quem não pode ver, escutem. E o nosso irmão Jerônimo, um dos personagens lá do livro, ele vai reencarnar. A gente vai estudar agora, vai entrar no capítulo da reencarnação, até bom, porque vocês vão juntar com esse capítulo aqui de Leon Denis do Problema do Ser. E ele, o Jerônimo, ele pede já, desde já, a gente vai entrar na reencarnação, fechamos um capítulo, mas ele está pedindo para renascer, e que ele pede renascer e ajudar um asilo, as crianças órfãos, porque a consciência dele estava muito pesada, a vibração dele era tão pesada, ele tinha tanta culpa, que ele não podia nem visitar a família na Terra, ele estava no isolamento, ele estava isolado, porque se ele viesse, os familiares, sentindo a presença dele, poderiam ter consequências funestas. O que foi que o Jerônimo fez? O Jerônimo se suicidou, deu um tiro na cabeça, porque se envolveu em dívidas. Ele era um comerciante de vinhos em Portugal. E ele, com a consequência do suicídio, os seus credores foram cobrar da família. Ele dava mordomia à família, a família tinha de tudo. E os credores tomaram a casa, que era luxuosa, tomaram tudo, foi todo mundo para a rua. A mulher foi se prostituir com a filha, a Margaridinha, que ele disse, tem a minha Margaridinha, tão inocente. A Margaridinha, o outro cometeu latrocínio, estava preso, destroçou a família. Então, quando ele viu, ele soube, ele foi rebelde, veio à Terra, a consciência pesou, a culpa. E falando isso, ele falou isso, depois o instrutor diz assim para ele, a encarnação dele, ele vai voltar, a próxima reencarnação, ele terá a riqueza novamente, ele vai perder tudinho, para valorizar a vida, né, que foi pela perda que ele se suicidou, vai perder tudo, vai trazer problemas físicos consequentes do tiro que ele deu na cabeça, deve ter uma paralisia facial e uma propensão ali para loucura por causa de tudo isso. Aí você vê no berço uma criança de uma família rica cheia desses problemas. Você, caramba, como é que pode? Onde é que está Deus? E ele vai perder tudo. Só a reencarnação para explicar isso, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E uma coisa que eu estava até conversando com o nosso amigo aqui, o Diego, nós vemos muito no trabalho de socorro espiritual, o espírito dizer assim, eu não vou deixar ele ou ela, seja quem for, não vou deixar,
Não vou deixar prosperar. Ah, quer ter família? Não vai ter ninguém, não vai arrumar ninguém, vai ficar sozinha, vai ficar sozinho. Não vai ter, porque eu não vou deixar. Olha o que ele fez. Olha o que a pessoa fez. Comigo e com muitos, nós somos muitos. Não vai ter ninguém. Vem pedir aqui ajuda, não vai ter ninguém. Vai morrer sozinho. Não vai trabalhar, emprego, começa e sai, né? Começa no emprego e sai, vem pedir socorro. Não vai arrumar nada em lugar nenhum, porque eu não vou deixar. Aí a pessoa, quando vem aqui, ninguém sabe, né? É anônimo ali o endereço. A pessoa vem conversar conosco e assim, pô, mas eu entro no emprego, fico 2, 3 meses, sou mandado embora. Eu não consigo trabalhar em lugar nenhum. Tem um problema, o patrão me manda embora. Isso quando sou recebido, até desistir, já estou um tempo parado. Aí você, pô, tá pegando pro lado dela aí, tá pegando pro bordo dela, como diz o marinheiro. Você bota o endereço, você chama o endereço, não está o nome da pessoa, você não sabe quem é, você foi lá trabalhar, aí você vai e expressa o sentimento do espírito. Ela me fez perder tudo. Ela conta a história que a pessoa me contou, você conta. Eu não tenho como ter dúvidas disso, né? E aí a gente olha assim e fala assim, poxa, e eu não estou falando de ninguém especificamente, vem na cabeça aqui alguma coisa, que eu não guardo nada de ninguém. Mas não tem como você dizer que não é. Aí você tira dessa sala o endereço, você viu que não foi bem atendido, ou tem que atender mais, vem outros espíritos, você bota numa outra sala, com uma outra turma, com outro médium, a mesma coisa. E quando você vê que a coisa aconteceu, quando você vê que foi atendido, você não precisa mais atender, a vida da pessoa melhora. Coincidentemente, melhora. A pessoa, se ela se dedica, não é, Adilane? Se ela vai estudar, se ela vai trabalhar, se ela começa a mudar também, a vida dela muda. É impressionante. Então o Leon Denis está trazendo aqui a experiência dele lá, né, final do século XIX, início do século XX, aqui, século XX já início ali, o problema do ser. O que a gente constata, né, com a experiência que ele traz aqui, com a vivência dele, a gente constata com a nossa experiência mediúnica nos trabalhos. É exatamente isso. Só tem uma maneira de você entender justiça divina. É se você entender reencarnação. E eu estou dizendo entender, compreender. E para entender e compreender, você tem que estudar. Não é acreditar, é compreender. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Pode interromper a hora que vocês quiserem. Porque também as crianças natimortas e as que são condenadas a sofrer desde o berço. Sabe que é o natimorto, né? Por que a criança já nasceu morta? Algumas existências extinguem-se em poucos anos, em poucos dias. Outras duram quase um século. E ainda, de onde vêm os jovens prodígios? Músicos, pintores, poetas, todos aqueles que, desde tenra idade, mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, enquanto que tantos outros permanecem medíocres a vida inteira, apesar de um ardoroso trabalho. Da mesma forma, os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que se manifestam, contrastando com os pais que têm. Aí surge aí um músico, surge um Beethoven, surgiu um Beethoven, o pai era ébrio, e surge um Chopin, e surge um Aleijadinho, e eu não sei nem pegar na ferramenta, e o camarada faz uma escultura ali que você... Pô, de onde que ele trouxe isso?
Ah, Deus deu habilidade a ele, não deu a mim? Ou ele conquistou aquela habilidade? É muito mais fácil. Tem mais que ele não botou aqui. E os homens que apareceram na Terra antes do Cristo? Há 10.000 anos atrás. Gente, tem aí pesquisas recentes. A civilização de 300.000 anos atrás, há 300.000 anos. Esse negócio que o Noé fez uma arca, botou um casal de cada bicho ali. Se ele botar um casal de elefante e girafa naquela arca, não dava mais ninguém. Pô, como é que ele botou tudo quanto foi bicho ali, pô? Não é lógico, não é coerente, pô. Pode ter tido ali um cataclismo regional, tudo bem, pode ter tido. Então você tem que entender nas entrelinhas o que está dizendo ali, que Deus criou o homem primeiro, Adão e Eva, e dali. Poxa, mas já começa criminoso o filho dele. Já começa o primeiro crime. Já começa a inveja de Caim, que mata Abel. Pô, de onde é que veio a mulher que ele casou? Então, mas depois que Caim sai andando pelo mundo afora, ele encontra outras pessoas. De onde vieram? Pois é. Então você arranca essa página. Pois é. Quem foram os exilados de Capela? Criminosos. Já mostra um crime ali. Aí você vai entender, no início a igreja não admitia que existiam outros planetas. A Terra era o centro do universo. Mas por força das circunstâncias, das coisas, do desenvolvimento da ciência, ela foi obrigada a dizer que a Terra girava também. E admitir os outros planetas. E foi admitindo coisas, e daqui a pouco vai ter que admitir que tem vida em outros planetas. E que os mundos são solidários, como os países hoje. Hoje tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, tem estrangeiro de tudo quanto é lugar do mundo no Brasil, e por aí vai. Né? Os mundos são assim. Muitas coisas, muitas ideias cairão por terra, na questão de tempo. E ainda, de onde vêm os jovens, isso aqui a gente lê, os músicos, né? Das artes, se a vida individual é aqui, se a vida individual começa apenas com o nascimento terrestre, se nada existe anteriormente para cada um de nós, em vão procuraremos explicar estas diversidades dolorosas, estas anomalias assustadoras, e mais ainda, conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente e equitativo. Quantos colegas de infância, né, deram para coisas boas e quantos deram para as coisas ruins? Se perderam no mundo do crime, era colega nosso, a gente brincava, jogava bola, né, frequentava a nossa casa, a gente frequentava a casa dele, então, esse tempo de criança era assim. E quantos foi para o mundo do crime, foram para o mundo do crime? E quantos se formaram, se estudaram, e nós estamos aqui. Nenhum deles pôde resolvê-lo, né? Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram defrontar-se com este problema. Nenhum deles pôde resolvê-lo. Considerado sob o ponto de vista deles, que é o da unidade da existência para cada ser humano, o destino fica incompreensível. O plano do universo se obscurece, a evolução estanca, o sofrimento se torna inexplicável. O homem, levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de qualquer justiça distributiva, escorrega insensivelmente para o ateísmo ou o pessimismo. Ele não vai acreditar em Deus quando vê essas coisas todas, essas anomalias todas. Não vai. Leva para o ateísmo ou vai ser um pessimista. Agora, vocês vejam aí essa questão dos médiuns, não sei lá, com certeza no islamismo tem, no budismo tem, todas têm. Os médiuns aqui perto nas igrejas cristãs,
nós somos cristãos também, mas nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, que o Espírito Santo vem. Por que fala que é o Espírito Santo? Porque não admite que o homem está ali, não pode comunicar com o morto, com o defunto, porque Moisés proibiu, ou ele está no céu ou está no inferno, então é o Espírito Santo que vem. E quando vem um espírito ruim, porque também vem espírito ruim, é o demônio, né? Tudo bem. Mas isso daí é um passo gigantesco para ele admitir que a vida continua, que não vai para o inferno, que não vai para o céu. Daqui a pouco ele vai saber que é a alma do fulano que está ali, não é o Espírito Santo. Porque da mesma forma que a Terra não era o centro do universo, foi uma questão de tempo. E muitos, mesmo nessas igrejas, já sabem. E se eles estudam um pouquinho, o que eles estão vendo ali não satisfaz ao raciocínio dele mais. Só o bitolado que disse, se tivesse escrito que a baleia, que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava, só esse burrão aí que... Aí não tem jeito, né? Aí parece que é uma patologia um troço desse, é patológico. Então, é uma questão de tempo, tá entendendo, Diego? Como a sua ficha caiu. Chegou num ponto, ó, não dá mais para eu ficar nesse cercadinho, não dá mais. Tem algo depois do cercadinho, tem algo depois. É igual a história do peixinho, né? Daquela fábula chinesa, está numa das obras, eu acho que é o Ação e Reação do André Luiz, que o peixinho estava lá tinha um aquário no chão, um lago, cheio de peixinho, cheio de peixe, peixe gordo, peixe... Aí um peixinho, vou contar bem rapidinho, né? Mas é interessante. Aí um peixinho magrinho, ele começa, o que tem umas grelhas ali, o que tem depois daquela grelha? Ninguém podia ir para lá. Era proibido, porque lá era lugar ruim, tinha um bicho que comia peixe, que não podia ir, papapá. E estavam ali vivendo felizes da vida, comendo as larvas, o mais velho tudo gordão. O peixinho pega e... Vou ver, né? Peixinho espírita esse, né? Um fininho, passou ali na grelha, né? Foi embora. E ele foi por um igarapé, caiu num riozinho, foi para um rio maior, chegou até no mar. E é legal a história. Chega no mar, ele vê um imenso oceano, quanta água, quanta vida, ele vai ver tudinho. Aí tem uma baleia que engole ele, tem uma baleia que... Mas quando ela esguicha, ele sai ali, ele consegue sair, escapar, voltou. Ele, caramba, que oceano, o mundo, que beleza! O mundo não é só aquele laguinho, não é só aquilo. Eu vou voltar lá e vou contar para meus amigos. A caverna de... Aí ele volta pelo laguinho, vai voltando, volta do mar para o rio, para o outro, para o igarapé, passa na gradezinha e fala para os peixinhos lá. O mundo é isso. Começam a gargalhar dele, a rir dele. Olha, não é só isso, a vida não está só aqui não, tem muito mais coisa, eu vi. Agora, é muito bonito, vocês peguem lá, aproveita e lê a obra toda de André Luiz. Ele diz assim, tem que fazer um esforço, você tem que emagrecer, parar de comer menos minhoca, para passar na grade, para lá para as vilas vão lembrar tudo isso. Aí o povo dos peixes, não, maluco, jogaram pedra nele, expulsaram ele de lá, sai daqui. Aí ele pega, tudo bem, vai embora. Vem uma seca, o lago seca e todos morrem. O peixinho foi embora. Vocês estão me entendendo? É bem parecido com a nossa história. É bem parecido. A gente precisa ampliar os nossos horizontes. Precisa ler e dar uma interpretação coerente com o nosso raciocínio, com a nossa inteligência. O mundo espiritual está aí, pululando em torno de nós. Muitos nos ajudando, outros tentando atrapalhar, outros tentando perseguir, prejudicar, e cabe a você aprender a se defender. Ao contrário, tudo se explica, tudo se esclarece pela doutrina das vidas sucessivas.
A lei de justiça revela-se nos menores detalhes da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes posições ocupadas pelas almas em seus graus infinitos de evolução. O destino do ser é apenas o desenvolvimento através dos tempos da longa série de causas e efeitos desencadeadas por seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal se acumulam e germinam em nós até o momento favorável à sua eclosão. Ora desabrocham rapidamente, ora depois de longo tempo, transferem-se, repercutem de uma existência a outra, conforme amadureçam mais devagar ou mais depressa sob a ação das influências ambientais. Mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. Só a reparação pode suprimi-los. Então, todas essas dores, todos esses defeitos, tudo que a gente traz, não desaparecem por si só se você reparar. Agora você vê como é perfeita a lei. Você faz, você erra e você infringe a lei de Deus. Essa mesma lei vai te dar oportunidade para você reparar. Só tem uma maneira, reparar. Você passar por tudo aquilo que você fez, os outros passaram e o que você passou. Para você reparar. A gente aqui conversando com algumas pessoas, a gente viu assim, sentiu que a pessoa ela falou em morrer em morte, morrer em se matar, por causa, por exemplo, de uma traição conjugal. E a pessoa não aguenta e pensa em morte, em se matar. Ela escuta aqui a aula, o estudo do Memória de um Suicida, raciocina um pouco, melhora e vai tocar a sua vida. Tudo bem. Quando a gente pega ali os desencarnados e se matou, os suicidas, por diversos motivos, e tem os suicídios por causa de traição. Você se matou por quê? Fui traído. Ele me traiu ou ela me traiu. E é doloroso demais. Doloroso para a gente que escuta, que ouve, e doloroso para quem fez aquilo. Doloroso porque nem sempre a nossa consciência é limpa. Doloroso por vários motivos, porque você se condói com a dor do outro. Você, meu Deus, que foi que essas pessoas fizeram com elas mesmas? Aí é acalmado, ela volta atrás, ela relembra que ela fez o mesmo, ela também traiu, ela também abandonou no pé do altar, ou quando perde a fortuna é porque tirou tudo de alguém, ou quando escuta vozes na cabeça. Todos os casos que nós vimos ali de vozes que a pessoa se suicidou, foi problema com a multidão, escravidão, na igreja e por aí vai. Aí os cobradores vêm e você se comprometeu em ajudá-los. Eles ficam na tua cabeça martelando, você não aguenta, você se mata. E o que vai acontecer com eles? Terão que voltar, reencarnar, terão que passar de novo pela traição, terão que passar de novo ouvindo as vozes, terão que passar de novo pelo problema familiar, terão que passar de novo da perda de tudo, quando nós citamos lá do Jerônimo, e por aí vai. Para você valorizar a vida, vamos ver se você entendeu mesmo, ó. O que você vai fazer agora diante desse problema? Aí o problema vem para você. Aí nisso aí você atrasou quanto tempo? Quantas décadas ou séculos para novamente você voltar no caminho e encontrar com aqueles que você ama e seguir com ele?
Então tem que raciocinar, tem que pensar. Quer religião que não pensa? Sentado, levanta, ajoelha, canta o que o líder mandar. O que seu chefe mandar, faremos todos. Se não fizer, levanta o tambor. Sentado, levantar. Você não pensa. Vamos louvar o Senhor. Canta, louva. Sai dali, xinga o cara. Se aborrece porque teu carro está preso. O irmão prendeu o teu carro. Tu quer matar o irmão ali fora. Espera. Hã? Por quê? Mas enquanto está louvando o Senhor, entra naquilo, o Senhor chora, entra num êxtase. Mas não raciocinou, não fez a mudança interior, íntima. É muito fácil o Senhor me dar a mão e me levar lá para os páramos celestes. Embora eu não mereça. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que me olhar, eu tenho que saber quem eu sou, e eu tenho que mudar, pô. Senão não vai. Não vai com o Senhor. Não vai. Pode ter certeza que não vai. Depois a gente está avisando, não vai reclamar que a cigana enganou, né? É por aí. Vamos terminando aqui. Assim, é aqui que a gente está, né? Cada um leva para além túmulo e traz ao nascer a semente do passado. Esta semente, conforme sua natureza, para nossa felicidade ou nossa infelicidade, estenderá seus frutos à nova vida que começa, e até mesmo as seguintes, se uma só existência não for suficiente para esgotar as consequências mais de nossas vidas anteriores. Ao mesmo tempo, nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as. Formam com elas um encadeamento de bens e males que, em seu conjunto, comporão a trama do nosso destino. Então vai se juntando. Só tem um parágrafozinho aqui para a gente terminar. Mas a gente vê a lei de ação e reação agindo sem que o homem seja um instrumento disso. A gente vê suicidas passionais, né? Matou porque foi traído e ainda mata a esposa, o marido, enfim. Que dor, que complicação, meu Deus. O camarada, eu sempre gosto dessa história, está ali no Humberto de Campos que conta, num daqueles livros do Chico, A Vida Continua, Vida Continua não, aqueles livrinhos de diversos autores dele, tem vários livros. Estou com um livro de André Luiz na cabeça, Entre a Terra e o Céu, não é? Falando a Terra, mas não está no Falando a Terra, não. Instruções psicofônicas, muito bom, tem que comprar ali, já vou falar com o seu marido, Instruções Psicofônicas. Eu pedi ao Omar algumas vezes, pedi para comprar, muito bom. Livros de mensagens que tem. E o camarada tinha matado uma criança lá, mandou matar a criança, porque ele herdou do pai a propriedade, uma riqueza muito grande, ele não queria dividir com o filho bastardo. E mandou matar o filho lá, os mordomos matar o filho. Andou lá pelo mato, lá na Europa, chegou perto de um rio que tinha uns peixes lá, voraz, jogou, deu uma empurradinha, uma cutucada no moleque, jogou ele dentro d'água, morreu. A polícia não tinha lá o que tem hoje, foi um acidente. O cara que mandou deu uma boa grana para o casal de mordomos, que tinha uma filha, a filha estava junto no passeio, e foram embora, sumiram. 300 anos depois, 3 séculos depois, 3 séculos depois, a lei de Deus é paciente, espera você se fortalecer. 3 séculos depois, lá na região norte do país, ao atravessar o rio na canoa com a irmã, o menino de mais ou menos 12 anos, que era um menino de mais ou menos, se desequilibra da canoa, cai no rio, ou no lago lá, que estava cheio de piranha, cheio de peixe voraz, e ele é devorado pelos peixes, na frente da irmã e dos pais. Quem eram os pais? Os mesmos mordomos. A menina, a mesma. E o filho, o que mandou. A lei de Deus se cumpre, sem que ninguém seja um instrumento da lei.
Por isso devemos perdoar sempre, perdoar nas nossas preces, pedir perdão. Eu não sei nem quem eu atrapalhei, me perdoe, Senhor, que eles me perdoem, me dê condições de reparar isso, me dê forças. Não escuta, Senhor, os meus pedidos indébitos, não escuta, mas me ajuda. O que eu mais queria nessa vida, o maior presente que eu teria era eu ver a Lourdinha e conversar com ela. Eu peço todo dia, mas Deus não me escuta. Eu acho que é indébito esse pedido, né? Não me escuta. Mas eu tenho que ter força para viver. Aí a expiação, a reencarnação. Por que tão nova, tão bonita, tá tudo bem, tudo certinho, nós dois vivendo, os filhos na vida deles, vivia só a gente. Aí lá atrás teve um problema, teve um suicídio, ela morreu e eu me matei. Daí vem a vontade de me matar, vem no início, veio, entende? Você me matei? Não, que eu estou aqui, né? Então você tem que trabalhar, porque vem na sua cabeça, relembra, você não vai lembrar o fato em si, mas relembra, vem, e você vai ter que viver sem o grande amor da sua vida. Você vai ter que lutar contra isso, você vai ter que provar que você valoriza a vida, a sua vida. Vocês estão entendendo a reencarnação, como funciona? Estão entendendo porque a gente está lendo o Leon Denis, tem aqui várias páginas ainda para a gente ler, vários argumentos. Aí você vai dizer assim, puxa vida, é isso aí. Não tem como fugir disso. Eu não acredito, eu sei, eu compreendi. É diferente. Falam que a pessoa volta. Que falam? É lógico, isso é óbvio. Ninguém voltou de lá para me contar nada. O que mais tem é defunto falando com o povo. Em tudo quanto é lugar. Em casa, na rua, em tudo quanto é lugar. No outro dia a menina deu um exemplo aí. A Júlia, aquela que era da igreja lá. Ela trabalhava lá, está meio... né, tem que botar a cabecinha no lugar, para não ficar perturbada. Lá o Espírito Santo escreveu lá uma carta, ela leu. Isso aqui não é para você, não, é para você entregar a uma pessoa. Mas a quem? Você vai saber, guarda ela, bota na sua bolsa, que você vai entregar a pessoa. Ela botou na bolsa. Dias depois, no shopping, é aquela pessoa ali, vai lá entregar ela. Ela pegou, abriu a bolsa e falou, toma. Como que não tem ninguém falando do lado de lá? No shopping. A gente foi comprar ração de cachorro. Aí o outro lá falou, da Adilane, tem aí, você está bem acompanhado. Ele tinha saído do estudo, do trabalho aqui, ele viu. Dentro da sala de ração de cachorro. Se a gente vê, a gente não vai falar. Como ele não tem o conhecimento, ele tem ali a faculdade, mas não tem a experiência, ele vai sair falando tudo. Sai falando tudo. Eu precisava ele falar. Porque se ela não tivesse bem acompanhada, se fossem outros, podiam cair em cima dela. E ele começa a abrir o seu psiquismo para o mundo espiritual. E janela escancarada, se você não tomar cuidado, o ladrão entra. Então, por isso que a gente tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber o que pode, o que não pode falar. Como que o lado de lá não fala? Teve um dia que um camarada falou que tinha que me dar acordou de madrugada, que escreveu lá um negócio que o Espírito mandou entregar para mim. Ele escreveu, né? Não queria escrever, escreveu, enfim. Aí, vou entregar nada, vou guardar. Deixou lá, ainda bem que não rasgou. Senão tem que escrever de novo. Aí dias depois, o espírito começou a passar mal, vai lá, pega e entrega. Eu não falei que era para entregar? Senão ele ia passar mal e ia para o hospital. Aí apertaram ele foi, pegou e entregou a pessoa. Aí passou tudo. Como que o mundo espiritual não fala conosco? Mas foi o Espírito Santo. Que Espírito Santo, pô? Quem é o Espírito Santo? Que coisa é essa, pô? Presta atenção, pô. Não é mais fácil dizer que é o defunto que morreu, pô? O defunto já morreu mesmo, né? Que a alma de quem já morreu. Então vamos aqui.
Aí, agora o último parágrafo. Assim, a sanção moral, tão suficiente, às vezes tão nula, quando estudada do ponto de vista de uma vida única, encontra absoluta e perfeita na sucessão de nossas existências. Coisas inexplicáveis para uma vida única, clara quando você pensa que são várias existências. Há uma íntima correlação entre nossos atos e nosso destino. Experimentamos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos de nossa vida, o contragolpe de nossos procedimentos. Nossa atividade, sob todas as suas formas, é criadora de elementos bons ou maus, de efeitos próximos ou distantes, que recaem sobre nós em forma de chuvas e de tempestades, ou em raios de alegria. O pensamento é criador, tudo que a gente pensa, sente, a gente cria, e a gente atrai para nós o que a gente faz de bom ou de ruim. E isso. Exatamente. O homem constrói seu próprio futuro. Até aqui, em sua incerteza, em sua ignorância, ele o tem construído às cegas e vivenciado seu destino sem poder explicá-lo. Brevemente, mais esclarecido, penetrado na majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida, que reside no esforço corajoso, e dará à sua obra uma impulsão mais nobre e mais alta. Aí Jesus sabia de tudo isso. Os apóstolos não sabiam. A mediunidade explodiu em Pentecostes, nos apóstolos. Eles não sabiam. Jesus sabia. Jesus conhecia tudo isso. Ó, que esforço para passar isso. E quando eles entendem, dão a própria vida, são perseguidos, não abrem mão de passar o conhecimento, são mortos, são torturados. Aí lá na frente um grupo abre. Pô, quer saber? Vamos para o conforto? Vamos ceder, vamos fazer um acordo aqui. Aí surge do cristianismo a Igreja Apostólica Católica Romana. Juntou Roma e a gente vem hoje aí com as religiões judaico-cristãs. E o Espiritismo vem, não estou falando mal de ninguém, de nada, e a gente tem que ter cuidado também, para também não desviar a doutrina do seu foco. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma questão? Vamos encerrar então? Foi bem rapidinho, né? Passa o tempo rápido, é muito bom esse assunto. Então agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, acima de tudo. Agradecemos ao altivo, aos guias aqui presentes, ao nosso Leon Denis, agradecemos a Kardec, enfim. Muito obrigado por tudo que aprendemos hoje, por todo esse conhecimento que chega até nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esta casa. Que possamos retornar aos nossos lares ou aos nossos trabalhos em paz e em segurança. Em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso irmão altivo, da coluna de espíritos que nos dirige, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, é que damos por encerrados os trabalhos e os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.